Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 6, versículo de número 9. Glória a Deus. Você encontrou segundo Samuel, capítulo 6, o versículo 9 diz assim: Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: Como virá a mim a arca do Senhor? Eu vou contar até 3 e você pode repetir somente a última frase, a parte B do versículo. Vamos lá comigo. Eu falo e você repete. 1, 2, 3. Como virá a mim a arca do Senhor? Oh glória. Pode fechar a tua Bíblia, curve também a tua cabeça, feche os teus olhos e vamos orar. Maravilhoso Deus e Pai eterno, Tu és Senhor, meu Deus de toda a terra, Tu és santo e poderoso, e por isso nessa noite, Senhor, rendemos graças a Ti, meu Deus, porque Tu és fiel e a Tua palavra é alimento para a nossa alma, porque nem só de pão viverá o homem, e sim de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Por isso, meu Deus, fala essa noite a Tua igreja, usa-me, Senhor, como canal de bênção e revelação ao Teu povo neste lugar, em o nome de Jesus, aquele que foi moído no Calvário, aleluia, mas ao terceiro dia ressuscitou para todo o sempre e amém. Graças a Deus, né? Nós lemos aqui, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que para mim uma das perguntas, aleluias, mais encorpada, uma das perguntas que, aleluia, você vê que é necessário ter uma resposta justa e concreta. Disse então Davi: como virá a mim a arca do Senhor? Louvado seja Deus, sabendo que a arca do Senhor, aleluia, representava a presença de Deus. Todos sabem que a arca do Senhor, ou a arca da aliança, é sobre a qual, aleluia, todo o Israel, todo aquele que acredita no Senhor, aleluia, invocava o nome santo do Senhor sobre a arca. Era sobre a arca, aleluia, que o sacerdote levava as orações. Era sobre a arca que o sacerdote levava as suas petições, as petições do povo, aleluia, para que o Senhor respondesse. Então, sabendo que a arca representa a presença de Deus, então nós vamos, aleluia, converter, aleluia, para os dias agora, para que nós entendamos melhor o que é que Davi quis dizer. Então, se ele disse assim: como virá até mim a arca do Senhor, em outras palavras, ele quer dizer assim: como virá até mim a presença de Deus? Como virá até mim a presença de Deus? Porque Davi não estava falando daquela caixa simplesmente, Davi não estava falando somente daquele caixote, ele estava falando, aleluia, do que representava aquilo. O que Davi queria dizer era o sobre, aleluia, o nome que representava aquele caixote. Oh glória, é a presença do Senhor, porque Davi sabia muito bem o que era a presença de Deus, sabia viver na presença e também conheceu viver fora da presença dela. E uma
das melhores coisas do mundo é você saber reconhecer a presença de Deus. Tem pessoas, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, é uma bênção, nunca conheceu, aleluias, o mundo lá fora, nunca conheceu, nasceu na presença, criado na presença, vive na presença, aleluia, glorifica a Deus por isso, aleluia. Mas tem pessoas que conheceu lá fora, aleluia, não teve a presença, não conheceu o que é a presença, não teve o gosto da presença, mas um dia o Senhor o visitou, mas um dia o Senhor o alcançou, e hoje ele pode cantar, ele pode glorificar na presença do Senhor, e ele pode dizer: eu reconheço hoje a presença de Deus. E isso é importante também, aleluia, saber e conhecer a presença do Senhor. Para começarmos aqui nessa noite, aleluia, se você já sabe que a arca da aliança, ou a arca do concerto, ou a arca de Deus, representa a presença do Senhor, eu quero te dizer uma coisa: nenhum exército de Israel saía para a batalha, aleluia, sem levar a arca da aliança. Ninguém saía para a peleja, seja qual for o negócio que fosse fazer, se não levasse a presença de Deus. Nós lemos aqui hoje no livro do Êxodo, capítulo de número 23, e o Senhor disse para Moisés que o anjo dele ia na frente, que o anjo dele ia guiando, que o anjo do Senhor ia direcionando, oh glória a Jesus. Mas isso foi no Êxodo. Depois o Senhor pega um homem, aleluia, por nome de Bezaliel, e dá a ele a estrutura, e dá a ele, aleluia, a planta, e dá a ele o projeto de uma arca da aliança, e manda ele fazer. A Bíblia diz então que vai lá Bezaliel e pega as madeiras conforme o Senhor falou, até mesmo a madeira o Senhor deu nome. Olha aí, vai prestando atenção, porque a arca da aliança e a presença de Deus, aleluia, não é pouca coisa. Até a madeira o Senhor deu nome para ele, é esta madeira, olha aqui Bezaliel, e tem mais, tem que ser coberta de ouro. Olha aqui Bezaliel, e tem mais uma coisa, tem que ter os anjos em cima na tampa dessa arca. Louvado seja o nome do Senhor. E tem mais, Bezaliel, 3 coisas colocará dentro, aleluia, dessa arca da aliança, e fechará a arca. Quando saíres para a batalha, quando saíres para a peleja, leva a arca da aliança, porque levando a arca da aliança, a minha presença vai contigo. Levante a tua mão, eita glória. Quantos querem, almeja que a presença do Senhor vai contigo? Glorifica a Ele nessa noite. Oh, não deixe a presença de Deus. 3 coisas, objetos, foram colocados dentro da arca da aliança, né? Daqui a pouco eu vou revelar para vocês quais são esses objetos. 3 objetos tinham ali dentro. A Bíblia diz que toda a peleja estava presente, a arca de Deus, Israel voltava vencedor, porque a presença estava lá. E hoje, nos dias de hoje, também é dessa maneira. Se você sai e leva a presença, com certeza voltarás vencedor. Se você vai e leva a presença do Senhor da maneira que tem que ser levado, voltarás vencedor. A Bíblia diz então que o Senhor chama Josué e manda ele para as cidades fechadas, trancafiadas de Jericó, a grande muralha de Jericó. Aleluia. Aos olhos humanos ninguém conquistaria, a olhos humanos
humano, ninguém podia derrubar aquela muralha, nem transpor aquela muralha, ou seja, passar, pular, aleluia, não podia. Glórias a Deus. Mas a Bíblia diz que o Senhor convoca, aleluia, a Josué. O Senhor o convoca e dá a ele instruções. Olha para o teu irmão e para a tua irmã e diga assim: Deus nos dá instruções. E instruções, você sabe que é para ser seguido, não é isso? Deus dá instruções para Josué da maneira certa. Irmão, quando você vai fazer um bolo, por exemplo, você tem uma receita, né? Se você por um acaso passar um pouco da medida daquela receita, o negócio não vai ficar como era para ficar, não é assim? Se pôr mais açúcar ou menos açúcar, mais fermento ou menos, o negócio vai desandar. Não é desse jeito? E assim, aleluia, o Senhor falou com Josué: leva, aleluia, os levitas, leva 7 sacerdotes que vai carregando, aleluia, a arca do Senhor, leva as cornetas, aleluia, para tocar. E a Bíblia diz que o Senhor lhe dá estratégia: dê 7 voltas durante 6 dias, e no 7º dia, aleluia, você vai dar uma volta ou 6 voltas, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que lá vai Josué, a Bíblia diz que a arca da aliança vai na frente, aleluia, nos ombros dos sacerdotes e levitas carregando, e lá vai Josué. A palavra do Senhor diz que quando tocar as trombetas, vocês vão, aleluia, louvado seja Deus, a gritar. A Bíblia diz então que agora as muralhas de Jericó, intransponíveis aos olhos humanos, cai por terra, e Deus dá vitória àquele povo. Mas Deus deu a vitória àquele povo, por quê? Porque estava em grande número? Não. Porque tocaram trombeta? Não. Porque gritaram? Também não. Mas Deus deu a vitória, porque a presença dele estava com aquele povo, e quando está a presença, a vitória é certa, para a glória do nome santo do Senhor. Oh, glória a Jesus. Pastor, uma vez o irmão perguntou para mim: pastor, quantas vezes, aleluias, que Josué rodeou aquela muralha? Será que ele não cansou de rodear aquela muralha? Quantas vezes ele rodeou carregando a arca da aliança? Foi 7? Foi 13? Quantas vezes foi? Eu disse para ele: eu não sei quantas vezes foi, mas de uma coisa eu tenho certeza: a presença de Deus estava lá. Não foi por causa da volta que a muralha caiu, foi por causa da presença. Porque se fosse por causa de volta, Israel não ficava 40 anos rodeando pelo deserto, rodeando e rodeando. Não é as voltas que você dá, meu filho e minha filha. Tem gente aí que deu tanta volta, ainda está dando volta, mas não tem a presença, vai ficar rodando. Se não tiver a presença dele contigo, vai continuar assim, ó. Está na hora de parar de dar volta. Está na hora de parar de dar voltinha. Está na hora de parar. Parece uma cirandinha. Vamos todos cirandar. Tem que ter a presença, meu irmão. Tem que levar a presença, carregar a presença da maneira que o Senhor falou. A Bíblia diz que volta Josué vitorioso, porque fez da maneira do Senhor, fez conforme as instruções de Deus. Agora a palavra do Senhor diz que existiu em Israel, aleluia, um sacerdote chamado Eli. A Bíblia diz que Eli tinha 2 filhos, também sacerdote do Senhor, chamava-se Ofni e Finéias. Eu vou dizer uma coisa aqui para vocês, quem sabe vocês podem até ficar abismados comigo, fala: pastor, o que é isso? Isso é coisa de se falar? Não, eu estou alertando a você, eu estou abrindo o teu olho, aleluia. É o Espírito Santo de Deus que quer abrir teu olho nessa noite. Eu vou te dizer, Ofni e Finéias era filho de sacerdote, e a Bíblia diz que eles eram sacerdote do Senhor, aleluia. Mas Ofni e Finéias não fazia nenhum
terço do que era para ser feito. Ofni e Finéias não queria nem saber das instruções de Deus. Ofni e Finéias, aleluia, pegava, mexia no sacrifício do Senhor. Sabe o que é que Ofni e Finéias fazia? Eu vou falar para você. Quando era para fazer o sacrifício, a Bíblia diz que eles colocavam o animal no sacrifício, mandavam o fogo no animal, sapecavam o fogo, que era para Deus, aquilo ali era para o Senhor. Mas sabe quem que comia? Ofni e Finéias fazia do sacrifício do Senhor de churrasco, metia o garfo naquilo que era do Senhor, metia a faca naquilo que era de Deus e comia. Esse era o sacerdote que estava reinando em Israel. Ofni e Finéias, a pior classe de sacerdote. Eu quero te abrir o olho, aleluia. Muitas vezes a gente fala: esse homem é de Deus, essa mulher é de Deus. Ó como é que prega, ó como é que ora, ó como é que anda, ó como é que se veste. Aleluia, vai atrás. Tem gente que vai até atrás. Eu nunca vi isso, irmão. Aleluia, abre a Bíblia, leia a Bíblia, para com esse negócio e vai atrás. Depois volta todo capengado, volta todo requenguela. Ai, pastor, aleluia, fulano de tal falou isso, não aconteceu. Fulano de tal falou isso para mim, não foi, não deu certo. É Ofni e Finéias na vida dele, meu irmão. Larga de Ofni e Finéias e fica com a presença de Deus. Deixa eu ver quem está entendendo. Glorifique, adore o nome. Abre teu olho, que tem muito Ofni e Finéias por aí. Não estava nem aí, mas era de Deus? Era. Foi levantado, era sacerdote. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Tem muita gente por aí nos altares, tem muita gente aí pregando, tem muita gente aí na internet, tem muita gente aí famoso. Mas é Ofni e Finéias. Infelizmente, irmãos, nos dias de hoje, eu vou falar uma credencial de crente hoje, aleluia, que era para ser honrada e consagrada, não é mais. É sinônimo de desprezo, você sabia? Oh, glória. Antigamente não. Eu sou pastor, sou crente. Opa, esse homem aí é de Deus, esse é santo. Essa mulher aí é santa. E era mesmo. Mas hoje está difícil. Tem. Olha para o teu irmão, para a tua irmã e diz assim: ainda tem. Mas tem muitos Ofni e Finéias por aí. Era um sacerdote. Eli era sacerdote, podia fazer alguma coisa. A Bíblia diz que ele já estava velho, falava, mas os filhos não ouviam, não obedeciam. Mexia no... Olha que coisa horrenda, irmão. Mexia no sacrifício que era para Deus. O sacrifício é isso aqui, ó. Pega a ovelha, o carneiro, o que for, taca fogo, deixa a fumaça subir, o Senhor consome. Não, eles iam lá, ó, pegava a carne, o garfo, ó, mandava para dentro. Mas eu quero dizer nessa noite que os dias de Ofni e Finéias estão contados. Porque ninguém pode brincar com Deus dessa maneira. Os dias de Ofni e Finéias estão contados. Porque ninguém pode brincar com o Senhor dessa maneira. Porque o Senhor é santo, a obra de Deus é santa, as coisas do Senhor é santo. Louvado seja Deus. E era daí para pior, que aprontava Ofni e aprontava o Finéias. Eita dupla, essa dupla era terrível. A Bíblia diz então que um dia lá vai Ofni e Finéias. Pastor, e aí? Ofni e Finéias foi para peleja. Vai vendo. E levaram quem? A Arca da Aliança. E o que foi dito aqui? Se sair levar a Arca da Aliança, vai voltar vitorioso, não vai? Vai. Mas nesse dia eles levaram a Arca da Aliança. Sabe o que aconteceu? Nem a arca voltou. Mas pastor, não estava com a presença de Deus? A arca estava, mas a presença de Deus estava longe. Você acha que Deus vai estar com um tipo desse? Ele levou a capa, mas a presença de Deus não estava.
A Bíblia diz que o Senhor permitiu que os filisteus vencessem a guerra, a peleja, e desbaratinasse todo o Israel. A palavra do Senhor diz que morre Ofni e morre o Finéias, e eles pegam a arca da aliança e levam embora, cativa. A palavra do Senhor que o negócio foi tão tremendo, que volta um homem e chega até o sacerdote Eli, começa a contar a história. Senhor, meu Senhor, nós fomos derrotados. Israel foi envergonhado na guerra. Israel foi derrotado. Seus 2 filhos, o Ofni e o Finéias, estão mortos lá no campo de batalha. E o homem só ouvindo, sentado na cadeira, velhinho. E a Bíblia diz que este homem fala assim: e também eles levaram a arca da aliança. Quando falou que eles levaram a arca da aliança, meu irmão, a Bíblia diz que esse homem caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu ali mesmo. Aleluia. Isso é quem vela e zela pela presença de Deus. Aleluia, porque levaram a arca da aliança. Podiam fazer tudo, mas não levarem a arca. Podiam levar Ofni, levar Finéias, mas nunca a arca da aliança, porque é sobre a arca da aliança, aleluia, que você deposita a tua oração. É sobre a presença de Deus que você tem a tua fidelidade, que você sabe que você vai ser ouvido, que você vai ser escutado, que as suas orações são recolhidas pelo Senhor. É por causa da arca da aliança. Para Israel foi uma derrota tremenda. Além de perder a guerra, a peleja, morre o sacerdote que não valia nada, né? Não valia nada. O Ofni e o Finéias. Se valesse alguma coisa, depois você lê na tua Bíblia aí, fala para mim. Não valia nada. Nunca fez o que tinha que ser feito. E achando que, viu? Não vai não, viu? Deus não está nesse negócio. Não, estou com a arca, estou com a presença, Mas se não vale nada, e daí? Não vale nada com a presença, não vai ficar não valendo nada mesmo. Deus não vai estar nesse negócio não. Foi isso que Ofni e Finéias quis fazer. Fazia o que queria com a arca, fazia o que queria com as coisas de Deus, o sacerdote, fazia o que queria com o ministério, não estava nem aí, fazia o que queria no sacrifício. Aí na hora de ir para a peleja, confiava na arca, na presença. Aí Deus não está nesse negócio, rapaz, aleluia. Deus vai estar quem ama Ele, quem está com Ele, quem confia nele, quem respeita Ele, quem é consagrado, quem consagra. Deus não está nesse negócio, Ofni e Finéias. É melhor você se converter, Ofni e Finéias, para depois pegar a presença do Senhor e sair. Tem gente que confia muito. Não, sou de Deus, sou crente. Eu oro, profetizo, eu prego, eu louvo. Mas está fazendo as instruções que o Senhor falou? Eu tenho a presença, eu carrego ela, estou carregando. Nem voltou, ficou lá mesmo. Estou falando de Ofni e Finéias. A Bíblia diz, irmãos, que tem mais. Aí morreu o velhinho sacerdote Eli. A Bíblia diz que dos filhos de Eli, ou Ofni ou Finéias, tinha uma esposa, e ela estava grávida. Olha que coisa. E na hora que o homem abriu a boca e disse: a presença do Senhor, eles levaram a arca, o que aconteceu? O menino nasceu na mesma hora. E a mãe, já inspirada pelo Espírito Santo de Deus, já falou tudo. Abriu a boca e falou: o nome dele agora é, minha esposa, Icabote, que quer dizer: foi-se a glória de Deus.
no exato momento, o próprio Espírito do Senhor, aleluia, falou na boca daquela mulher. Ela pôs o nome do menino de Icabote. Foi-se a glória de Deus, porque a arca foi levada pelo filisteu. Aleluia. Ei, não deixe que a presença do Senhor saia da tua casa. Não deixe que ninguém leve a arca da aliança na tua vida. Não faça nada, não faça, aleluia, para você merecer um negócio desse. Antes, porém, ande no caminho reto e correto de Deus, para que a presença de Deus sempre esteja contigo. Quantos acreditam? Glorifica Ele nessa noite. Israel fica 20 anos 20 anos sem a arca, 20 anos sem a presença do Senhor, por causa de 2 sacerdotes que não vigiaram, não cumpriram o que era para cumprir, não fizeram seu ministério como era para fazer, da maneira correta. É por isso que o apóstolo Paulo, mesmo de longe, ele exortava os seus discípulos em carta. Você vê que o apóstolo Paulo, ele escreve uma carta para Timóteo e disse assim: ó, cumpra cabalmente e fielmente o teu ministério. Não se junte com esses aí não, que anda com palavras de carochinha na boca. Não se junte com esses aí não, que anda acreditando em fábulas. Antes, porém, aleluia, pregue a palavra, exorte a palavra, ensine a palavra, ande na presença, fala com quem tem que falar e não tenha medo. É por isso, aleluia, Hófni e Finéia fazia o que queria, e o mal chegou na sua vida. E pior que chegou em Israel, porque Icabote, foi-se a glória de Deus. 20 anos de sofrimento. Mas alguém tem que se preocupar. Quantos aqui se preocupam com a presença dele? Oh Jesus, olha aí, quantos aqui, Jesus? Nós temos que se preocupar com a presença, irmão, do Senhor. E agora nós vamos aonde nós lemos, né? Para sair dessa introdução e já ir para o fim. Nós vamos aonde nós começamos. O que é que Davi falou? Como é que eu vou trazer para mim, né? Um negócio assim, né? A arca do Senhor. Alguém teve que se preocupar depois de 20 anos. Sabe quando é que Davi falou isso? Quando ele foi ungido rei de todo o Israel. Já tinha passado Saul, o primeiro rei de Israel. Já tinha passado. Mas Saul foi outro, que fez só o que dava na sua cabeça. Irmão, a gente não pode fazer só o que dá na telha. Não. Saul foi um deles. Não se preocupou com a presença, não se preocupou em buscar a arca da aliança, não se preocupou com nada. Aleluia, louvado seja Deus. Foi para a peleja, você sabe muito bem, que ficou lá com o seu exército lá, mas não teve coragem de enfrentar um gigantinho de nada. Porque para Deus é um gigantinho de nada. Eu vi um irmão pregando e disse que o gigante tinha 30 metros. Eu falei, rapaz, o povo já tem medo, você ainda fala um negócio desse? Irmão, gigante para Deus, ó, é pequeno. Viu Davi? Diga para mim, por que é que Davi não teve medo daquele gigante? É porque pela lógica ele tinha que ter medo. Pela lógica, entendeu? Nunca, né? Se fosse eu, mestre capoeira, 22 anos, mas Davi nunca mexeu com isso. A Bíblia diz antes, isso aconteceu no capítulo 17. No capítulo 16 a Bíblia diz assim, que Samuel vai até a casa de Jessé e unge Davi. Toda aquela história lá que você já conhece. Unge Davi. Aí diz assim o texto:
o Espírito do Senhor tomou posse de Davi. Foi aí que entrou o mistério. É por isso que Davi não teve medo daquele gigante, porque o Espírito de Deus estava sobre ele, ou seja, a presença de Deus estava sobre ele. Quando a presença de Deus está sobre a tua vida, meu irmão, não há gigante, aleluia, que vai te parar, não há gigante que vai impedir, aleluia, não vai. Quantos acreditam, vai glorificando nessa noite. Davi venceu o gigante por causa da presença do Senhor. Louvado seja Deus. Saul derrotado, cabisbaixo, o exército derrotado. A Bíblia diz: Davi mata o gigante, vence, é vitorioso, é ovacionado na cidade. Aleluia, passa o tempo e vai ganhando batalha, vai vencendo peleja. Diz a palavra do Senhor: passaram-se os anos, 20 anos. Davi perseguido, mas Deus nunca deixou Davi ser derrotado. A Bíblia diz que Saul agora morre. Vai vendo, morre Saul, morre Jonatas, morre Israel, fica sem rei. A palavra do Senhor diz bem assim, que o povo se reúne, os príncipes de Israel se reúnem, chama Davi e fala: Davi, seja o nosso rei. Seja o nosso rei, porque mesmo quando Saul estava vivo, era você, Davi, que ia para as pelejas. Mesmo quando Saul estava vivo, era você que lutava, era você que corria atrás, era você que trazia vitória para Israel. Seja o nosso rei. A Bíblia diz que Davi agora é ungido rei sobre todo o Israel. Aonde nós lemos, diz a palavra do Senhor, que ele é ungido sobre rei de Israel. E a primeira coisa que Davi fez, aleluia, eu disse aqui essa semana, ele foi até a cidade de Jebuseus, a cidade de Jebus, mais precisamente falando. Louvado seja Deus, aonde habitavam os Jebuseus, junto, aleluia, com o povo de Israel. Meu Deus, isso é terrível, irmão. Preste atenção nisso aqui. Preste atenção nisso aqui, não pode acontecer. A ordem do Senhor foi mandar o povo embora e conquistar a terra. Teve gente que habitou com o povo, habitou com o inimigo, ficou morando com o inimigo. A primeira coisa que Davi fez no seu reinado foi mandar o inimigo embora. Sai daqui, que isso aqui não é teu, isso aqui é do povo de Deus, isso aqui é meu, isso aqui é seu. Olha para o teu irmão e aponta o dedo e diz assim: o que é teu e ninguém tasca. O que é teu e ninguém vai tascar. Ele vai ter que correr, ele vai ter que sair, ele vai ter que sair, porque foi Deus que te deu. Acabou. Davi foi lá, falou: ó, sai, Jebuseu, sai fora. Pôs tudo para correr. Cidade ficou chamada Cidade de Davi, porque ele conquistou. Louvado seja o nome do Senhor, que hoje todo mundo conhece como a cidade de Jerusalém. Primeiro ato de Davi. Segundo, ele estava preocupado em trazer a presença do Senhor de volta para casa. Eita glória, isso é importante, irmão. Eu não sei qual foi no plano espiritual na tua vida o que aconteceu, mas é importante trazer de volta. Eu não sei se o filisteu levou, se Deus permitiu que a presença fosse embora, mas nessa noite ele está falando assim: almeja em trazer de volta a presença dele. Almeja em trazer de volta a presença do Senhor. A Bíblia diz que Davi levanta um exército depois de 20 anos e vai atrás da Arca da Aliança. A palavra do Senhor diz que Davi traz a Arca da Aliança de volta. Você conhece aquela história? Davi pega a arca, coloca nos carros, traz. O carro quer cair, alguém põe a mão, morre. Davi não entendeu nada e disse: Senhor, como é que eu vou trazer a tua presença para mim? Como é que eu vou trazer a tua presença de volta? Em outras palavras, Davi estava pensando assim: sem a tua presença eu não posso nada.
Sem a tua presença eu não faço nada. Sem a tua presença Israel está derrotado. Sem a tua presença não tem espírito. Sem a tua presença não tem alma. Sem a tua presença não tem fôlego de vida. Sem a tua presença não tem ânimo. Sem a tua presença não tem alegria. Sem a tua presença não tem força. Sem a tua presença não tem renovo. Sem a tua presença não tem avivamento. Sem a tua presença nós não temos nada. O que é que eu vou fazer, meu Deus? Era isso que Davi estava querendo dizer. A Bíblia diz então que alguém cantou para ele a bola, e ele prepara o povo da maneira que é para ser preparado. Sacerdotes e levitas carregando a arca da aliança do Senhor. A Bíblia diz que aonde a arca da aliança parava, aleluia, aquele lugar era abençoado. Levante a mão que eu vou profetizar. Se você deixar a presença dele entrar na tua vida, na tua casa, seja abençoado em nome de Jesus. Se a presença parar na tua casa, abençoado tu e a tua família, em nome de Jesus. Recebe nessa noite. A palavra do Senhor diz que Davi chega, traz de volta a arca da aliança para a tua casa. Louvado seja Deus para Israel. Mas Davi mais uma vez se preocupa com a presença. Olha só, irmão, é por isso que as pessoas não entendem. As pessoas falam: pastor, mas Davi era isso, aquilo outro. Mas Davi errou, Davi pecou, matou, assassinou, fez de tudo, adulterou. Fez. Ele não é Deus, não é santo, é homem. Todo homem está sujeito, viu, irmão? Cuide-se para que não caia. É o que diz a palavra do Senhor: aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Todo homem está sujeito. Agora, se falasse que era Cristo, que era santo, é outra coisa. Mas Davi era um homem como eu e você, não tinha diferença nenhuma. A diferença é que ele era meio ruivo, né? Meio baixinho. Isso, com uns negocinhos aqui. Mas era homem. Então ele errou, ele falhou. Mas ele tinha uma coisa com ele: a presença de Deus tinha que estar com ele. Aleluia, louvado seja Deus. Davi agora se preocupa mais uma vez com a arca da aliança, irmão. Quando ele trouxe a arca da aliança, ele colocou na tenda que ele mesmo preparou para a arca. E ele vai para o seu palácio. Aí ele se preocupa, chama o profeta Natã. A Bíblia diz que ele fala assim: meu Deus, eu vivo neste palácio e a presença de Deus em tendas. O que é que eu posso fazer? Disse para o profeta. O profeta disse assim: ó, faça tudo que tiver no teu coração, porque Deus é contigo. Faça tudo que propôs no teu coração, porque Deus é contigo. Nós temos que entender o profeta, viu, irmão? Olha o que ele falou: faça tudo que está no teu coração, que Deus é contigo. Então ele falou, né? Davi estava almejando fazer um templo, uma igreja, né? Nos dias de hoje, um templo para depositar e guardar a presença do Senhor. Profeta: faça tudo que está no teu coração, que Deus é contigo. Mas não foi bem assim. Ele foi orar, e Deus não permitiu que Davi levantasse um templo para o Senhor. Não permitiu. Mas o Senhor disse assim para ele: o teu filho, a tua descendência, sim, edificarás para mim um templo. Louvado seja Deus. Você tem preocupado com a presença de Deus na tua vida? Você tem se preocupado com a presença de Deus na tua casa? Você tem preocupado? Isso, irmãos, é simples. É trazer de volta os cultos. Culto que eu quero dizer é trazer de volta a leitura bíblica na tua casa, é trazer de volta a oração na tua casa, é trazer de volta a adoração, é trazer de volta o louvor, é trazer de volta as reuniões, é trazer de volta as conversações das coisas de Deus. Isso é trazer a presença do Senhor de volta para casa. Que muitas vezes foi se afastando, foi se indo. Não é assim? Hoje nós fizemos uma reunião ali na casa da irmã, e nós estávamos ali.
De repente os meninos com negócio de videogame, a minha esposa já falou assim: vamos fazer baixar no celular um quiz bíblico. Pronto, vamos jogar? Vamos. Quiz bíblico. Acabou. O que é quiz bíblico, pastor? Perguntas acerca da Bíblia. Aí ficamos lá. De vez em quando eu acertava algumas. E Deus deu vitória. Você está entendendo? Trazer de volta a presença do Senhor, em vez de ficar contando história fiada, conversa fiada. Eu já preguei aqui, meu irmão. Tem crente, tem obreiro, tem um celular, ainda não baixou uma Bíblia online, ou que seja offline. Nem precisa ser online, pode ser offline. Que baixar. Mas sabe por quê? Tem pregador que prega contra isso. É isso que eu não entendo. Prega contra a Bíblia em celular, a Bíblia em... Eles acham que a Bíblia é só isso aqui. Isso é uma baita de uma ignorância. Isso aqui é um livro. Essa Bíblia, ele não sabe que existe Bíblia de madeira, existe Bíblia em folha de bananeira, existe Bíblia. O interessante não é onde que ela está, meu irmão. O interessante é a palavra, o interessante é o conteúdo. Pode estar na parede, pode estar no teto. A Bíblia diz, não, a história diz, aleluia, as pesquisas dizem que tem lugares aí que lançam de aviões pedaço de versículo de aviões, porque é proibido ler a Bíblia neste lugar. Então o povo sai catando assim um pedaço de papel para ler pelo menos um versículo da palavra de Deus para se alimentar. Tem lugares aí que existe uma só Bíblia grande no centro da cidade. É uma fila enorme para você passar em 10 segundos você ler alguma coisa, porque o outro já está atrás, a fila é muito grande, ninguém tem Bíblia, só existe uma. Aí tem gente que vem, hoje você tem a oportunidade de pôr uma Bíblia no celular, carregar no seu bolso, dicionário bíblico, estudo bíblico, tudo que você quiser de Deus. E tem gente que sobe no altar para pregar contra. Não estou entendendo. Porque deve achar bonito. Baixe. O meu está ali, tem umas par delas. Depois, se você quiser, eu mando umas boas para você. Estudo bíblico. Hoje você não precisa ficar ignorante de nada. Concordância bíblica. Antigamente não, que eu sou novo. Mas quando eu comecei meu ministério, eu ficava atrás de concordância bíblica, livros, e para achar difícil. E olha que eu morava em São Paulo, 40 minutos da Conde Sarzeta. Conde Sarzeta é uma avenida enorme, que só prédio de um lado e de outro acerca de Bíblia e das coisas de Deus. Tudo se acha na Conde Sarzeta. O que você pensar em Bíblia, em livro, está na Conde Sarzeta. 40 minutos da minha casa, de trem, metrô. Quando eu estava em São Paulo, e mesmo assim ainda era difícil. Você quer um específico, ia lá, ia numa loja ou numa outra, e passava, atravessava a rua, ficava quase o dia inteiro na Conde Sarzeta. Hoje não precisa, com um clique, você tem 50 mil palavras, 50 milhões de estudo bíblico. Ei, traga a presença de volta na tua casa e na tua vida, em nome de Jesus. A Bíblia diz, irmão, vou encerrar, que já passou do horário, e eu não gosto de passar do horário, que a Bíblia diz que tem que ser com ordem e decência. Não vou passar. O espírito do profeta é sujeito ao profeta. Já leu isso na Bíblia? Então você vai ler lá. 1 Coríntios capítulo 12, 13, 14, 15 em diante. O espírito do profeta é sujeito ao profeta. Quer dizer isso? Deu a hora de parar, para. Não, pastor, que é isso? Eu estou com uma mensagem aqui de 2 horas, você vem me dar 15 minutos? Conversa, rapaz. Se você tem de Deus, você fala em 10 minutos e acabou. Deus revela, cura, sara e até ressuscita. Você quer aí contar história. Essa é a grande verdade. Põe-se de pé nessa noite. 3 coisas que eu vou revelar para você, que eu não posso sair daqui como mentiroso, que eu falei que eu ia revelar, que estava dentro da arca. Primeiro objeto dentro da arca. Quem sabe antes de mim? Pode falar, não tem problema não. A vara de Arão. Segundo objeto dentro da arca, o maná, que Deus fez cair do céu lá no deserto. Terceiro objeto dentro da arca, os mandamentos da aliança do Senhor. Estava dentro da arca da aliança. Isso representa muita coisa, pastor? Representa. É a presença de Deus, porque os mandamentos estavam lá, os 10.
aleluia, que nós temos que seguir, aleluia. Bem-aventurado o homem, o varão, que não anda segundo o caminho dos ímpios, mas antes, porém, aleluia, medita de dia e de noite na lei do Senhor. A Bíblia diz então que os 10 mandamentos estavam na arca. O que mais? O cajado de Arão. O que significa o cajado de Arão dentro da arca, pastor? O cajado de Arão significa, sabe o que? O chamado de Deus na tua vida. Deus te chamou e está confirmado, meu irmão. Não adianta Satanás querer pôr gosto ruim, não. Quem te chamou foi Deus. Quem te vai sustentar é Deus, quem vai te levantar é Deus, porque Ele te chamou e te colocou aí. Por que isso, pastor? Porque se levantaram contra o ministério de Arão. Se levantaram contra o ministério de Arão. A Bíblia diz que o povo se levantou e começou a falar: Moisés, por que aqui é só Moisés? Você é o sacerdote, Miriam louva, Arão prega, é só vocês, tipo assim, é só vocês, é família, é coisa de família. Se levantaram. Moisés falou assim: rapaz, quem levantou Arão, meu irmão, foi Deus, não foi eu não. Vai falar com o Senhor. Quem levantou ele foi Deus. A Bíblia diz que Deus se levanta, manda Moisés chamar esses que estavam se levantando contra o ministério de Arão. Falou: manda cada um deles colocar a sua vara na tenda, que eu vou descer na tenda, e a vara que florescer, esse é o meu escolhido. A Bíblia diz que todo mundo colocou a vara na tenda, inclusive Arão. A Bíblia diz que quando se levantou, a vara de Arão estava florescida. Foi Deus que te chamou, e a vara de Arão está dentro da arca da aliança. É por isso que representa o chamado de Deus na tua vida. Oh glória! E o maná, pastor, que caiu do céu, o maná não precisa nem falar. É Deus te sustentando no ministério. O maná foi quando Deus sustentou o povo naquele deserto. Maná caía do céu para eles fazer bolo, fazia pudim, fazia torta, fazia pão asmo, fazia tudo quanto era coisa com maná. Comia o maná. É Deus te sustentando. Então saia daqui nessa noite cheio da presença de Deus. Saia daqui nessa noite carregando a arca da aliança contigo, em nome de Jesus. Recebe os mandamentos do Senhor, recebe a presença de Deus, recebe a confirmação do chamado de Deus, recebe na tua vida, aleluia, a sustentação do seu ministério, em nome de Jesus. Todos que acreditam nisso, bata a palma, glorifica e adore o nome dEle.